O Fluminense não está na posição que está por acaso, tem um time muito técnico, né, e de grandes investimentos também. Mas o Curitiba fez um jogo absolutamente equilibrado. Eu achei até que no segundo tempo a gente atacava mais, até a expulsão, chegava mais, se não com tanta clareza das oportunidades criadas, mas era um volume bom. Qualquer momento poderíamos fazer o gol. Tivemos aquela chance no final do primeiro tempo, né, uma cabeçada que por pouco não entrou. Eu reconheço no Curitiba um time que não foi omisso em momento algum, não foi passivo, foi um time que lutou o tempo todo, os marcou muito bem e éramos também muito bem marcados quando a gente atacava. Era um jogo equilibrado e aí fez a diferença a saída do Ayrton. Não deu tempo nem de se organizar, porque imediatamente saiu o gol. E em 4 minutos, 2 oportunidades, a gente acabou perdendo o jogo, lamentando e sofrendo um pouco por isso, por tudo que nós realizamos durante o jogo, né, e as dificuldades que teríamos naturais de enfrentar um grande adversário. Mas fica a lamentação de que poderia ser diferente. Uma arbitragem confusa também, há de se registrar isso, né? Uma falta de critério, assim, aboliu em algum momento a falta do jogo. E nós tivemos uma penalidade contra o Palmeiras, igualzinha que foi feita hoje no Bonfim. O jogo ainda estava 0-0. Então, não é desculpa, mas é apenas um registro. Eu fiquei satisfeito com a luta, a disposição, a garra do Curitiba. Em algum momento pecamos ali na hora de fazer a jogada do gol, mas era um jogo absolutamente equilibrado até a expulsão. Aliás, o Abel Braga falava no final do jogo, o Marcelo, exaltando o trabalho do Curitiba, mas que o Fluminense, ele até usou o termo, teve uma autoridade maior do que a do próprio Curitiba para vencer esse jogo. Você concorda com ele? Eu acho que até a expulsão não. Agora, eu acho que eles se aproveitaram bem da expulsão. E é bom que se diga isso, que se reconheça isso no Fluminense, porque nós em algum momento também tivemos jogos aí em que tivemos jogador a mais e não aproveitamos bem. O Fluminense, a partir dali, distribuiu bem em campo e nós já tínhamos feito as substituições, né? Tinha um cuidado imenso ali com o Ayrton, quem estava ali próximo via, porque sempre dizendo a ele, entrou um jogador rápido ali, que tinha cartão amarelo, tinha que ter um cuidado maior. Mas coisa de jogo, um contra-ataque, ele tentando doar o melhor ali, acabou sendo expulso e aí fez diferença. O Fluminense é um time de boa técnica, alguns jogadores muito experientes e se aproveitaram bem do jogador a menos do Curitiba. Marcelo, todo mundo sabe que o Lincoln é um jogador técnico que pode chamar o jogo para si, até pela longa experiência. Você tirou o Lincoln naquele momento porque o Lincoln cansou? Houve algum outro fator que colaborasse para isso? Eu tirei o Lincoln com o objetivo de dar um pouco mais de velocidade ao time, né? O Thiago Primão vem treinando muito bem, às vezes nessa posição pelo meio, às vezes pelo lado do campo. O Lincoln correu muito nesse jogo, assim como havia feito no jogo contra o Grêmio aqui. Ele tem jogado bem em casa e já estava desgastado também, né? Um jogador que normalmente é muito bem marcado. E então a ideia era essa, dar um pouco mais de movimentação para um jogador jovem que tem treinado muito bem. E aí, é claro, né? Se não vai expulso, podíamos ter feito o gol com o Primão ou com outro qualquer. Marcelo, nos últimos anos, a grande arma do Curitiba sempre foi o Couto Pereira. Neste Campeonato Brasileiro, de 21 pontos disputados, o Curitiba conquistou apenas 10. Um aproveitamento que não chega a 50%. Na tua opinião, o que tanto mudou? Tem que analisar aí uma situação. Eu acho que esse ano a gente sentiu mais a situação da Copa do Brasil, de estar disputando e talvez de também ter perdido a Copa do Brasil nas circunstâncias em que perdemos. Mas está baixo em relação ao que era, talvez não por falta de vontade. O Curitiba continua forçando o jogo, tentando marcar no campo do adversário. Essa é uma situação que a gente habitualmente faz. E não me lembro assim de situações de gol criada pelo Fluminense no primeiro tempo e nem no segundo tempo, a não ser depois que perdemos um jogador
e um jogador a menos, às vezes, faz muita diferença. Ô Marcelo, o fato até, você já falou a respeito do Ayrton, a partir do momento da expulsão dele, modificou a fisionomia do jogo e o Fluminense chegou à vitória. Mas o teu time teve um volume, principalmente no segundo tempo, e com oportunidade de fazer gol. O Leonardo perdeu, o próprio Roberto perdeu, o Everton Costa. O Curitiba, quer dizer, continua pagando ainda por esse momento da finalização. Até construiu, mas mais uma vez não conseguiu concluir em gols aquelas oportunidades criadas. Eu havia citado isso, nós estamos com um volume bom, né? Nós marcamos o bom time do Fluminense, né? Muito bem, e eles tiveram poucas oportunidades, a não ser depois da expulsão, e a gente chegou. Eu analiso de uma forma generalizada ou genérica, né, que o time chegou, era bem marcado pelo Fluminense, e em algumas situações poderia ter escolhido a melhor jogada ou finalizado com mais precisão, mas eu quero exaltar a luta. Igual eu falei, a gente estava organizado em campo, estava lutando muito, buscava. Campeonato Brasileiro é assim mesmo, os jogos são difíceis fora, são difíceis dentro de casa. O Fluminense é um clube de um alto investimento, né? Perdeu jogadores, entraram outros jogadores também muito bons e rápidos. Mas é lamentável porque era um jogo absolutamente igual, né? Com chances de fazer. Um esforço dos jogadores no sentido de buscar essas oportunidades. Infelizmente a bola não entrou, ou por infelicidade, ou às vezes por uma boa defesa do goleiro adversário também, como naquela cabeçada do Everton Costa, muito boa no primeiro tempo, que poderia ali ter mudado o destino do jogo. Ô Marcelo, perdeu o Chico, terceiro amarelo, já não entrou com o Emerson, não tinha hoje, não tinha o William, fica aguardando um retorno do Aquino, de repente o Rafinha, quer dizer, está difícil até para montar esse time para jogar com o Galo? Pois nós tivemos uma baixa aí, estávamos treinando com o time, tivemos uma baixa do William, infelizmente, no último treinamento, né? Consequência de jogos seguidos também, são contusões em função ter feito 51 jogos até então, né? E ter a possibilidade de fazer mais de 80. E o Rafinha da mesma forma. Eu não costumo lamentar muito, né? Porque eu gosto de valorizar quem vai entrar. Nós teremos um time guerreiro, forte lá contra o Atlético Mineiro, independentemente das peças que vão voltar ou não, e acho até que o William deve voltar. A questão do Chico também contou muito o cartão amarelo, um jogador de marcação. Tinha o cuidado e a preocupação com o William, mas não dá para tirar todo mundo que está com amarelo, né? Então, acabou perdendo o jogador numa hora importante do jogo. Marcelo, quando eu te pergunto sobre adversários, é natural que você fale que não tem adversário fácil neste Campeonato Brasileiro, só que tem adversários mais difíceis, e o Curitiba tem uma sequência muito complicada, pois tem o Atlético Mineiro, tem aí o Corinthians, tem o Vasco e o Cruzeiro. Aí faltando apenas uma partida para fechar a rodada, que é contra o Figueirense, o primeiro turno. Curitiba, qual é o risco de terminar este primeiro turno numa situação complicada, Marcelo? Eu creio que quando você vem fazer uma coletiva, você vem preparado para fazer a melhor coletiva, né? Que você faça boas perguntas, inteligentes, como essa também. E nós preparamos também para isso. Reconheço, concordo com você, que a sequência é difícil, porque as equipes são poderosas tecnicamente, estão numa posição boa, né? Exceto o Corinthians, que está crescendo e está subindo, mas não dá para preparar pensando no negativo. Nós temos que preparar pensando que podemos e que acreditamos que podemos nos superar e fazer o nosso melhor para ganhar os jogos e pontuar. Porque essa sequência que você falou talvez seja mais pesada, é uma coincidência da tabela, mas faz parte também do futebol. Se tem os dois mineiros, tem o Corinthians, tem o Vasco, todo mundo que está na ponta. E qual a solução? Você rezar também um pouco nesse momento, Marcelo? Ter fé, o horário é sempre importante, né? Todo mundo, eu creio que seja importante. Você tem que ter fé em alguma coisa, mas principalmente no trabalho, principalmente na estrutura, principalmente na confiança que tem que se passar para os jogadores. Agora, é preparar para fazer jogos competitivos, preparar para a bola entrar, né?
Eu acho que você concorda também que se o gol sai no final do primeiro tempo, o discurso seria outro, o adversário teria que tomar uma nova postura, de sair mais, dar mais contra-ataque, mas isso é futebol. Eu não tenho medo absolutamente de nada, porque trabalho e trabalhamos aqui no clube em equipe, então vamos enfrentar o Atlético lá com a maior disposição e buscando uma vitória, vamos enfrentar Vasco, Corinthians, Cruzeiro. Não dá para temer ninguém, tem que respeitar e preparar, fazer a melhor preparação possível, né? E torcer também para que esses jogadores que estão machucados possam também voltar e criar mais opções. Marcelo, gostaria de voltar um pouquinho ao jogo também. Você acabou, no determinado momento da partida, colocando o Lucas ali como terceiro zagueiro efetivo. Pelo menos teve essa postura, liberou mais o Gil, o Primão trabalhou pelo lado direito. E também acabou saindo, o Júnior Urso acabando um jogador mais também saindo mais para o jogo. E ele mostrou que na parte de desarme ele vai bem. Realmente é uma deficiência dele. Eu gostaria que você falasse nessa parte ofensiva. Ele tem ainda uma dificuldade para poder chegar, já que ele vem com muita força, mas no momento crucial ele não consegue definir. Gostaria que você falasse sobre ele. E também o Bonfim, né? Em relação ao time... o Wellington Nem tem se mostrado aí um jogador muito hábil, muito rápido, né? Tem jogado ali pelo lado direito. O último jogo do Fluminense, por exemplo, foi uma peça fundamental. Então era natural que houvesse um cuidado com aquele lado para que o Ayrton saísse mais do seu lado. Embora o Carlinhos também estava passando, mas o Robinho estava fazendo um auxílio ali muito bom na marcação quando não tínhamos a bola. Nós jogamos com 3 meias atacantes, sendo que o Everton Costa sempre mais adiantado, batendo direto com o Alisson lá na frente. E eu dou liberdade a um dos volantes para sair, né? A preferência do Chico, mas quando o Urso tem a bola, ele pode sair. É um jogador jovem que tem vigor físico, que marca. Esse jogo estaria como opção, mas o William, como nós dissemos aqui, acabou se machucando. Achei que ele pode ter se equivocado em um ou outro lance, mas é um jogador que tem uma disposição e que é sempre muito útil ao time ter um jogador assim para fazer a marcação. O Bonfim foi bem, foi muito bem para primeiro jogo, né, um jogador jovem. Eu acho que ele se comportou bem, tirou a bola longa quando foi necessário, saiu jogando também, sofreu um pênalti. E marcou muito bem a bola parada. Eu acho que é um zagueiro muito promissor, formado na base, que a gente também lançou hoje, assim como o Primão. Ô Marcelo, em uma semana você perde 2 alas, né? O Ayrton e o jogador Jonas, que acabou acertando com o Vasco, e o Ayrton expulso hoje. Você tem Jackson, que está no departamento médico. Improvisa aí contra o Atlético Mineiro, um lateral? Provavelmente sim, né? A gente vai estudar direitinho, mas provavelmente quando abrimos mão do Jonas nessa negociação, nós tínhamos o Ayrton e o Gil, que faz muito bem a lateral ali. Deve ser provavelmente o jogador de forma natural a jogar nesse jogo.